Vrunda Devi, how she is trying to wake them up on time. Very beautiful explanation coming like this. So all these boots, they are sleeping beautifully and seeing this. Vrunda Devi, how she is trying to wake them up on time. Very beautiful explanation coming like this. No final da noite, no Nishanta Lila, o casal divino está dormindo belamente. Brinda Devi está tentando acordá-los na hora. Então, todos esses os humores foram explicados tão belamente. All kathas, it's not possible to explain each and everything because Todos os katás, não é possível explicar cada coisinha, porque o tempo é pouco. E também porque Rasa Katha é o que não se pode falar em qualquer local. Gurudeva costumava nos castigar por causa da disciplina, da etiqueta. Tem coisas que são veladas. Não abra a porta. Quanto mais você protege e cobre algo, mais isso se torna atraente e belo. E mais doce. Mas aquilo então, Prema Mariada também é assim. Então, está falando que algo que é muito aberto não é tão saboreável quanto algo que fica protegido. Prema Mariada é assim. Prema is like a huge ocean and the waves are coming in that ocean. Just as like when the wind is blowing, Vishnu Chakravarti in his commentary he explained there is one Maryada of Prema. Prema never breaks that boundary line, but sometimes it breaks. Então, está falando que Prema é como grandes ondas no oceano. Shila Vishwanath Chakravarti Thakura explica isso, que Prema nunca quebra os limites, mas às vezes quebra. Nunca ultrapassa os limites, mas às vezes ultrapassa. Assim como no oceano, quando grandes observing the disappearance festival of Lava Goswami and also we are making an appearance also. Just I forgot. I was about to say our appearance of Param Puja Patra Swami Bhaktivedanta Srila Sridhar Goswami Maharaj. We early in the morning we made his beautiful appearance there as well. Então a gente celebrou o dia do aparecimento de Srila Rupa Goswami e também o dia do desaparecimento de Srila Bhaktisiddhanta. Deixa eu confirmar aqui o nome do Vaishnava. Making an appearance also. Just I forgot. I was about to say our appearance of Param Puja Patra Swami Bhaktivedanta Srila Sridhar Goswami Maharaj. We early in the morning Bhaktivedanta, Srila Bhaktivedanta Sridhara Goswami Maharaj. Cedo pela manhã a gente falou sobre o seu belíssimo aparecimento. Quanto mais a gente glorifica os Vaishnavas, mais a gente fica protegido demais. A gente falou sobre as belíssimas qualidades de Maharaja. His brahmachari name, you know, what was it? Rasa Ananda. One who is always absorbed in the bliss of rasa. O nome dele de brahmachari é Narasananda. Aquele que está sempre absorto na bem-aventurança de raça. Ele foi recipiente de Gurudeva em Jagannatha Puri. Quando ele foi a Mathura,
Very nice, beautiful. He's recipient of the mercy of Srila Gurudev in Jagannath Puri when he came to Mathura. Gurudev gave him so much love and affection. Então, quando ele foi I remember a Mathura, Gurudeva, many ele things we all used to sit together in Mathura. muita amor e afeição. Maharajji, when he was brahmachari, Eles costumavam ficar juntos. even to stay together in Mathura. Maharajji, when he was brahmachari, he served too much. Então, quando Maharaj era brahmachari, ele serviu muito. He was also temple president of Rupa Sanatan Gaudiya Math for some time. E ele também foi o presidente do templo Sanatan Gaudiya Math. de Rupa Sanatana, do Rupa Sanatana. Very beautifully he preached. E lá, Beautifully he developed the temple. ele pregou Many hard efforts. belamente He e collected donations for the temple as well. se esforçou para que o templo se desenvolvesse. Esse templo é muito belo. Gurudev was very pleased with him. Gurudeva ficou muito feliz com ele. Service. Maharajji himself is Jula. Maharajji himself was made in Rupa Sanatan Gaudiya Math. He manifested Peraí, estou tentando entender aqui. very pleased with him and his service. Maharajji himself is Jula. Maharajji himself was made in Rupa Sanatan Gaudiya Math. He manifested now it's full. So now that where is that Jula? Last year he very beautifully he make this here. I never saw. See these big scholars. They came and from Vrindavan, those were which Então, o som está extremamente baixo. Eu não consigo traduzir assim nessa altura. Deixa eu ver se o som vai aumentar aqui mais para frente ou não. Ou melhorou aqui. Deixa eu ver. keeping everyone tied together. So Maharajji special qualities. What's Maharajji? How he is keeping everyone tied together. So Maharajji special qualities. Disappeared and among Guru brothers fight happened, something Chaitanya Maharaj Prabhupada time. This is material world, but Srila Maharajji, how he is keeping everyone tied together. So Maharajji special qualities. Então ele está falando que depois do aparecimento de um acharya proeminente, acontecem muitas brigas, que aconteceu isso com Bhaktisiddhanta, que essa é a natureza. Mas como que Srila Maharaj, ele está falando de Srila Sridhara Maharaj, esse aqui, ó. E aí como que ele, a especialidade dele é que ele mantém todos juntos. The acharyas of all the temples, they glorify to him Então os acharyas, by saying one word,
de todos os tempos glorificam-no. Se eu falar uma That's palavra, Chaitanya Manobashtam. não há Damadam dúvida. Jeda Bhutale. Chaitanya Manos Blitztan Yaptanya Nabutale. तुम दाओ स्वयं रूप श्रीधर गोस्वामी कथा मर्थम become Sridhar Maharaj ji from brahmachari time until now. Siddhar Maharaj. To sannyas, he is taking care of everyone. And Srila Gurudev Narayan Maharaj. Então está dizendo que não há nenhuma dúvida de que ele satisfez os desejos do Guru Varga por meio do seu Harikata e que desde de novo até a sua época de sannyasa ele toma conta de todos e o Guru Varga ele está servindo de diferentes em todas as maneiras. Gurudeva o amava tanto. Gurudev said, all my one who is your own you call Sakya. Sakya has many meanings. Sakya doesn't only mean that like a married woman or anything. Sakya means like our own family. It's called Sakya, like one who is our own. And another is Parakya. Para means someone else's. That's called Parakya. Sakya é aquele que é um membro da sua família. Para means E Parakya like our own, like he is my supreme own, like he is my really close own. So Parakya also means that very, very dear, near to me. So that's Parakya word is coming. Gurudev jokingly used to say, some brahmachari said, Gurudev, when you don't disciple, you love and affection so much, and now we are your disciple. You forgot to us. Gurudev said, no, it's not like this. Então, ele está falando que Sakya é aquele que tem muitos significados e um deles é aquele que faz parte da família. E Parakya seria o significado geral, a pessoa de fora. Só que outro significado para Parakya é aquele que é muito, muito próximo e muito, muito querido. Então, que Gurudeva era assim. Gurudeva o considerava muito, muito próximo. E aí ele está dizendo que os brahmacharis costumavam brincar com Gurudeva. Ei, Gurudeva, agora você só quer saber do brahmachari novo? Você esqueceu da gente? E a Gurudeva falava, não, não é assim não. Então Gurudeva fazia essa brincadeira. Todos os discípulos são Sakya, mas um discípulo é Parakya. Então Gurudeva perguntava, ei, vocês ouviram muito Harikata de mim. O que é melhor, Sakya ou Parakya? Parakya. Parakya Bhava. No Srimad Bhagavatam, isso é dito. Todos os... Então, a essência de todo o Srimad Bhagavatam, Srila Shukadeva Goswami está dizendo que é esse amor de Parakya. Se você se comunicar de maneira indireta, isso é mais belo. Rupa Goswami Pad, ele satisfez os desejos de Mahaprabhu. Especialmente, ele manifestou esse humor para amor neste humor. Porque esse Parakya Bhava, ele possui 4 armas. Eles têm 4 armas invencíveis. E essas armas divinas, ela derrota mesmo a Brahmastra. Essas armas. Ouça cuidadosamente. Quais são as 4 armas de Parakya Bhava? Fala para mim.
Durlabha, sometimes you think, sometimes not. It's very rare. Durlabhatha. Durlabha. É que às vezes o encontro é muito raro. Yeah, like a wife No humor de Swakiya, marido e mulher, eles estão to meet her is na, not rare. na mesma casa, certo? Então o encontro não é tão raro, porque marido e mulher vivem juntos. You can say your wife anything. Você pode ver a sua esposa a qualquer momento, ela está sempre com você. The Parakriya mood in this world is very, very criticized. Mas o humor de Almante In the transcendental world, neste mundo é muito, muito criticado. Ele é algo muito degradado. in this world, whatever is fallen, in the transcendental world, it is the supreme best. Give a big round of applause. Mas aquilo que é caído neste mundo, no mundo transcendental, é o que há de mais elevado. Tente entender. Bhav is the supreme. Então, é por essa razão que Parakyabhava é o Supremo. Durlabha. So Krishna is saying, Então, Krishna está dizendo, Devai Bhattam. That's Kaviraj Chaitanya Charitamrita is saying, Krishna Das Kaviraj disse no Chaitanya Charitamrita, Yogmaya arrange everything. So like this Yogmaya is keeping. então assim Yogamaya está mantendo. Krishna knows that these are my manifestations of my own pleasure potency. If this mood comes, then Krishna sabe, comes then the sweetness won't manifest. So Yogmaya creates differentiation. And Yogmaya in the same então se Krishna pensasse, as golpes são uma manifestação da minha própria potência, como é que o humor ia surgir? Então Yogamaya cria essa diferenciação. way, it conducts a kind of a marriage of the gopis to other gopas. Então Just like a drama. ele fez com que as golpes tivessem que se casar com outros gopas. E assim como num teatro, assim como se fosse uma encenação, que não era de fato um casamento. Touch anyone else apart from Krishna. A- Goswami Pad is explaining this very clear. The gopis, because gopis don't even touch anyone else apart from As Krishna. golpes não tocam ninguém, Prabhupada is explaining this very clearly. além de Krishna. To make them marry, they are showing from top party. Say, look, No Srimad Bhagavatam isso é explicado claramente. they're never meeting their husband. Elas nunca se encontram com seus maridos. The gopas, they just have a motto that this is my wife, just that, and they Os always gop- kept distance from the gopis. Os maridos apenas têm a concepção. Elas são minha esposa, mas eles sempre mantêm distância um do outro. Shamsundar, they never touch anyone else apart from Radha e as golpes, elas são completamente devotadas a Brajendananda Shama Sundara. Elas nunca tocam ninguém além dele. Isso deve ser compreendido. Krishna and Shamsundar, they never touch anyone else. Além de Shama Sundara, elas não tocam a ninguém. Elas não tocam a ninguém. Bhagavatamrita Katha, Maharaj explained. No Lago Bhagavatamrita Katha, Maharaj explica. Krishna has many incarnations, but if those incarnations come, gopis will not even touch them. Gopis will do pranam to them and go away. Krishna tem muitas Just I remember. encarnações, mas as golpes, quando vêm essas outras encarnações, Touch. elas não as tocam, elas apenas prestam pranamas e saem correndo. Indra Nandan, Então, Brajendananda, Maharshi and Najan. So gopis então as golpes do Vrindavan, Shamsundar. são sempre devotadas a Brajendananda Shama Sundara. Então, o primeiro sintoma é Durlabhatha. Às vezes o encontro acontece, às vezes não. Like Lokavattu Lila Kevalam, like human like pastime the God is performing, like a young boy and young girl, automatically they become attracted to each other, automatically, right? Então, por fazer esses passatempos de um menino comum e de uma mocinha, automaticamente eles ficam atraídos um pelo outro. Mahaprabhu himself
Então, o próprio Mahaprabhu, This is a sloka written by Mahaprabhu. When young age comes, young boy and young girl, they both automatically get attracted to each other. então, quando a juventude chega, os rapazes e moças automaticamente se atraem um pelo outro. Então, da mesma maneira, as gopis, Their move towards Krishna is natural. elas têm uma atração natural por Krishna. There's no cause in it. It's natural, spontaneous. É uma atração natural espontânea. If this mood manifests, in scriptures this is said. Então, nas escrituras é explicado. Just like a young girl, very easily, she can attract and control the heart of another young boy. Então, By using many movements and things she can attract. But that same young girl, she cannot então, attract uma mocinha jovem pode facilmente atrair o coração de um jovem. Ela usa trejeitos femininos e tudo mais. Mas essa mesma mocinha não pode atrair o coração de uma criança. the mood of the young boy has not manifested yet. Porque o humor daquela criança ainda não se manifestou. Ela ainda não amadureceu para esse tipo de coisa. Durlabhta. First is Durlabhta. Então, Durlabhata, Is Prachanna Kamukta. Prachana Kamata é o The segundo. word Kama means A here, palavra Kama significa in transcendental world, this is very, very pure, very, very sweet, delicious, no mundo transcendental aquilo que é respectable, it's unique and unparalleled. muito delicioso, é muito respeitado. É sem paralelos. If the word Kam, if it has been a fallen word, A palavra Kama meant to contaminate mind, then, like Sukhdev Goswami, like Parikshit Maharaj Goswami died, Sukhdev Goswami Pad, Brahmachari came and spake Raslila Katha. Why would he even speak that? So he did speak it. Why? So there are many examples are coming like this. Because I'm saying this is all transcendental. Are coming like this. Sukhdev Goswami Pad, Brahmachari came and spake Raslila Katha. Why would he even speak that? So he did speak it, right? So there are many examples are coming like this. Because I'm saying this is all transcendental. To attain that frame, even till today, they are in the Uddhav Kunda, doing tapasya. Então, eu não estou conseguindo entender palavra por palavra porque está muito baixo em inglês. Mas ele está falando que a palavra cama pode ter essa conotação de se referir a coisas muito baixas. Mas que isso é algo muito respeitável. E que grandes devotos, que o Uddhavaji está até hoje lá no Uddhavakunda fazendo tapasya. Para obter esse humor das gopis. So the frame is hidden in the heart, and they're not reading it. Commentators are saying that frame is There is a special kind of rice. The day that you sow it, from that day, 60 days you can count. After 60 days, it will be ripe. And if you don't cut it on that same day, automatically it will wither. That rice, Então ele está falando de um tipo de arroz que amadurece em 6 dias. E se você não colher, ele apodrece. you cannot see it. E aí você... Frame like hidden frame. No one sees it. E aí ele cai e você não vê mais. Então, o prema é assim. Paramore mood is there. Ele é assim, ninguém pode vê-lo. This is the
undefeatable weapon. This mood is controlling Krishna by and third is in the paramour mood is the Vammata. Então, eu não entendi muito bem, estava muito baixo, mas quando ele estava falando da segunda categoria, ele estava falando que Shukadeva Goswami, ele descreveu a Rasa Lila sem tocar muito nesses humores de cama. Porque isso é velado, isso fica escondido. Então, assim como esse arroz, que depois de 6 dias ele amadurece, e se você não colhe, ele desaparece. Então, o humor, esse amor fica velado, é escondido. E a terceira arma desse Parakyabhava é Vamyata, que é uma arma infalível. E aí as gopis controlam Krishna assim, é o humor de esquerda. Para controlar um elefante louco, como Krishna, só dando um exemplo, para controlar um elefante louco, você usa um aguilhão e com esse aguilhão você toca aqui o ouvido do elefante. Aí o elefante fica sob seu controle quando você usa esse instrumento, esse aguilhão, para controlar um elefante louco. Então, da mesma maneira, assim, as gopis controlam a Krishna, da mesma maneira que se controla um elefante louco. Com aguilhão, elas controlam a Krishna com esse Vamyata. Sem esse Vamyata, sem esse humor de esquerda, de contrariedade, esse o humor diamante não seria completo. Agora ele vai falar a quarta arma. Nirvarnata. O que é Nivarta? Então significa que os superiores vão te falar muita coisa. Vão falar, vocês são mulheres castas, vocês são mulheres castas, né? Os superiores vão ficar dando muitos conselhos. As mães vão castigar, os irmãos vão castigar. Onde é que você foi? Então mas o prema das gopis é tão especial. Que elas simplesmente vão em relação a Krishna. Shukadeva Goswami está no Srimad Bhagavata. Ele descreve velamente. Então, por ouvir a falta de Krishna, as gopis abandonam todas as suas atividades domésticas e saem correndo atrás de Krishna. Isso é falado no Bhagavata.
obstacles, who had no obstacles, and who saw, who actually met, who means many, many different things are there due to time constraint. I can't tell you. Just I'm saying this, that this is Nivaran. After having thought of Lord Krishna, automatically they abandoned all of their household activities and then they started to run towards Krishna. There are many, many beautiful kathas coming. Who got obstacles, who had no obstacles, and who saw, who actually met, who means many, many different things are there due to time constraint. I can't tell you. Just I'm saying this, that this is Nivaran. Krishna is trying to meet again and again, but Lalita Sakhi knows one scripture, very beautiful scripture is coming. Então, muitos obstáculos vêm, mas elas ultrapassam esses obstáculos para se encontrar com Krishna. Isso é Nivarata. Lalita Sakhi falou. Lalita Devi also, she is chastising to Krishna. Many, many beautiful kathas. Ela está castigando a Krishna. Então há muitos kathas sobre esse primordialmente. Lalita Madhava, Vidagda Madhava, nessas escrituras. Especialmente no Ujjwala Nilamani, Rupa Goswami está descrevendo essas escrituras. Então, se você quiser aprender uma língua, um idioma, primeiro você tem que aprender a gramática. Quais são as definições das coisas? Similarmente, no Bhakti Rasamrita Sindhu, há todas as definições, como se fosse uma gramática de Bhakti. Qual a definição de Bhakti? Tudo de Shraddha, Sharanagata. Começa de Shraddha. E também são dados exemplos. E no Jwala Nilamani se fala sobre todos os tipos. O Natal Balarasa, o que eles fazem? Who is a heroine? What are their roles? What are they doing in different scenarios? Like beautiful, we realize that Vrindavan, a high school, and Gauriya Vaishnavas that are Srila Achyutalal Bhattaji. Very quickly, 1.5 hours. Sarat Muni and Rupa Goswami, they are explaining about the Natya Shastra. Very beautiful, comparatively he explained. Very nice I felt. Really. When Goswami is writing Chitamrita, ये सब रसेरो विचार artists are there, but the Rupa Goswami's compositions are unique and unparalleled. Então as composições de Rupa Goswami são únicas e sem paralelos. Tá difícil de entender porque ele tá falando muito, muito baixo. Então tudo em detalhes. His creations and the Rupa Goswami Pada creations, very
beautiful comparative analysis Achyut Lal Bhattaji gave today, and I wanted to listen more and more. Big Kalidas poet is there also. This is like the recipient of the mercy of Saraswati Devi, and in his throat, his creations and the Rupa Goswami Pad's creations, very beautiful comparative analysis Achyut Lal Bhattaji gave today, and I wanted to listen more and more. Big Kalidas poet is there also. Então ele está falando que a Achyuta Lala glorificou muito bem Rupa Goswami hoje, e ele queria ouvir mais e mais. Ele citou também Chandidas. Like the recipient of the mercy of Saraswati Devi, and in his throat, big Kalidas poet is there also. Kalidasa, o poeta Kalidasa também foi mencionado. Ele é o recipiente da misericórdia de Sarasvati Devi. E na sua garganta, Sarasvati está sentada. And what further scriptures four scriptures he made, but Rupa Goswami Pad, Hansadutta, he's explaining, actually, he would explain this one before meeting to Mahaprabhu, this Hansadutta scripture. This the Brahmachari was doing very nice, I feel. What's the name? Very beautiful, he told. Shamananda. Tá difícil de entender. Agora o som ficou alto, só que não tá nítido. Tá um som de lata. Eu não tô conseguindo reconhecer as palavras direito. The name Shamananda. Very nice, beautiful. He explained by explaining with beautiful example. Então, o Shamananda explicou belamente também. Então, ele está falando também do Shamananda Prabhu, que explicou de maneira muito bela, com muitos exemplos. Deem uma salva de palmas para ele. Very nice, beautiful Brahmachari, and very nice, I like. If it takes Sama, this such a Brahmachari must be present. So how will we know? Other speakers like Divya, Krishna, Dadas, Vikram Goswami Maharaj. When he is speaking, then he is just speaking these things and nothing else. If he speaks too much, you stupid nonsense rascal. You are still yet lusty. You are married. And you are... Então, depois ele começou a falar de Srila Trivikram Maharaj, que ele falava nas suas aulas: ei, se você... Vikram Goswami Maharaj. When he is speaking, then he is just speaking these things and nothing else. If he speaks too much, you stupid nonsense rascal. You are still yet lusty. You are married. And you are... If you will say so much, you will laugh, you will feel so much shame and you will run away from there. But look, Trivikram Maharaj, when such situation comes, you have to speak. But what will we understand? What can we understand? Yesterday explaining very beautiful and Krishna Dadas, Vikram Goswami Maharaj. When he is speaking, then he is just speaking these things and nothing else. If he speaks too much, you stupid nonsense rascal. You are still yet lusty. You are married. And you are... If you will say so much, you will laugh, you will feel so much shame and you will run away from there. But look, Trivikram Maharaj,
Pelo que eu entendi, ele falou que quando você falava na frente de Trivikram Maharaj, você não podia falar muito. Se você falasse qualquer coisa, ele iria te castigar e falar, esse é luxurioso. And Vipin Prabhu, in that same subject, he explained very beautiful moods. They all explain in reality. All these we must understand. All these moods. Então, I'm saying this because Chaitanya então ele estava falando que, como ontem ele estava falando sobre um assunto e Vipin Prabhu também falou de uma maneira muito bela e expressou diversos humores e que a gente tem que ouvir tudo isso. E por que ele está falando sobre isso? Porque Chaitanya Mahaprabhu, before meeting him, Rupa Goswami Pad made this book Hansadut because before Chaitanya Mahaprabhu, this Kalidas scripture, Kutar Kumar Sandam Shakuntala, Meghdut Shakuntala Kumar Sandam scripture. It's because Chaitanya Mahaprabhu, before meeting him, Rupa Goswami Pad made this book Hansadut because before Chaitanya Mahaprabhu, this Kalidas scripture, Kutar Kumar Sandam Shakuntala, Meghdut Shakuntala Kumar Sandam, Raghu Darshan. All these 4 books. In universities, they are teaching to these books. Make Dut like a servant of clouds. Very beautiful scriptures coming like that. Rupa Goswami Pad, he made a beautiful pastimes among the swans, and he explained the beautiful pastimes when Lalita Devi went to fill the water, and she saw a swan. Make Dut like a servant of clouds. Very beautiful scriptures coming like that. Rupa Goswami Pad, he made beautiful pastimes among the swans, and he explained the beautiful pastimes when Lalita Devi went to fill the water. então, She saw Rupa a swan. Goswami Pada escreveu belíssimos passatempos sobre os cisnes. Fine. Go take this king, take the message of King of Mathura. Very beautiful Katha is coming. Outside you are a swan, you are white, but inside you are black. You cheater. That's so. Então, Lalita Devi pegava os cisnes e usava eles como mensageiros e falava, toma essa carta e vai levar uma mensagem para Mathura. Mas ela falava, você é branco por fora, mas por dentro você é negro. Vá. Very, very beautiful explanation coming, just so much bliss. Então, Like, wow, very nice. essa explicação é dada, muito, muito, muito bela. Eu gosto muito desse katha. Goswami Pad, by the mercy of Mahaprabhu. Rupa Goswami Pada, pela misericórdia de Mahaprabhu. Rai Ramananda, big, Satya Marmagga. Why they love Rupa Goswami Pad so much? Sarvam Bhattacharya is not ordinary. One who knows all the Vedas, Sarva Bhattacharya and Rai Ramananda, Sarvam Damodar, they are not ordinary. Então, por que a gente dá tanta ênfase para Rupa Goswami? Sarvabhauma Bhattacharya, Rai Ramananda, eles também não eram nada ordinários. As pranas Prestasaks, Swarupa Damodara era Lalita Shaki, Rai Ramananda era Vishaka Sa. Just I tell a little bit. Rai Ramananda was not less either. Before meeting Mahaprabhu, he made beautiful shlokas. Every day we chant this. What is that?
Before meeting Mahaprabhu, where they are present, Rupa Goswami Pad glorified. Why are they telling so much? Just I tell little bit. Rai Ramananda was not blessing her. Before meeting Mahaprabhu, Então, Rai Ramananda não era nada menos. Antes de encontrar-se com Mahaprabhu, ele fez belíssimos slokas. Todo dia a gente canta esses slokas. when we were Avisarika Naika, Abhisaraka Naika, Kalayati Kalaya Tinayananda Shidishivalitam. Esses slokas. Na verdade, before meeting Mahaprabhu, antes de se encontrar com Mahaprabhu, ele tinha feito esse tipo de escrito. Jagannatha Jabalanava. they made these Antes de encontrar Mahaprabhu, eles já tinham escrito isso. governor was Rasik Eles eram poetas muito elevados. in the Sabha, in Personalist Sabha, when Rai Ramananda Eles não eram apenas governantes, eles também eram poetas muito was elevados. not just the governor, was Rasik Acharya. Sarvavatacharya is saying in the Sabha, in Personalist Sabha, when Rai Ramananda came, he started to speak Katha direct about gopis, and we were laughing. Like, why is he talking about women? Why is he talking about ladies all the time? That time, Madam Maharaj Sarvavatacharya is saying, Prabhu, today I understand. At that time, Então, Sarvabhaumacharya antes ele era um impersonalista, mas depois ele começou a falar só Katha das Gopis. E aí Mahaprabhu ficou rindo dele e falou, por que você só está falando de mulheres agora? O que está acontecendo? Ele falou, Prabhu, agora eu compreendi tudo. I was like a dog, I was barking. Eu era que nem um cachorro, latindo. Au, au, au. That Rai Ramananda is high class. Why, que é porque em inglês. Mas agora eu compreendo como o Rai Ramananda, ele é de alta classe. Ah, não, perdão. Essa Bhattacharya está dizendo que antes ele considerava que Rai Ramananda era uma pessoa de baixa classe, que só ficava falando de mulher, ele não conseguia compreender. Mas que depois ele entendeu o quão elevado Rai Ramananda era. Now he's glorifying to Rupa Goswami Pad. Why? E agora ele estava glorificando. Rasa Katha, only they can taste those who know about rasa actually. If you don't know E about por que Rai Ramananda, essas personalidades que já são tão elevadas, glorificam Rupa Goswami? Porque quem conhece rasa vai poder saborear a rasa, apreciar a rasa. and if you say something, it may be okay, but you won't understand. Say, Maharaj, that is those who know about rasa actually. If you don't know about something, Se você não and sabe, if you say something, it may be okay, but you won't understand. se alguém te conta um assunto sobre o qual você não tem a menor noção, você pode até falar, tá legal, mas na verdade você não entendeu nada. Very nice katha you spoke. If you ask them, what did I say? They, I don't know what you told. Você pode até falar, Maharaj, que belo katha. Mas se te perguntar o que foi que você falou, você vai falar, na verdade eu não ouvi direito não, essa é a minha doação para você. Você me deu o katha e agora eu estou te dando tudo de volta, tudo que você falou. That's why it is said, Mas não, Rasa Madhurya can be relished. Divine melons, they por can isso eu be tasted digo, by only those who have access to it. graça madura, essas divinas doçuras só podem ser Establishment is so beautiful coming like this. saboreadas por quem tem conhecimento disso. Very beautifully she made a very nice base of today's assembly. Very nice, I like. So Rupa Goswami Pad, this Paramurmu establishment is so beautiful coming like this. Então, esse humor de Almante foi estabelecido por Rupa Goswami de maneira tão doce, e agora Savita Didi também falou de maneira tão bela. Savita Didi, very beautifully she made a very nice base of today's assembly. Very nice, I like. She, how beautifully she, Arasiddha Bhakti, Sarvasiddha, Sangasiddha Bhakti, and Sarvasiddha Bhakti. Eu adorei como ela falou, ela expôs sobre Aropa Siddha Bhakti e Sanga Siddha Bhakti. For that, she explained very beautifully. This is Ashtakalya, 8 times full pastimes. E ela explicou de maneira muito bela sobre esta Kaliya Lila, esses passatempos divididos nas 8 partes. In Bhajan Rasya scripture,
no Bhajana Rahasya, Explanation is coming. Bhaktinoda Thakura fala sobre isso. The last sloka. No último sloka, Explanation is coming what? ele explica sobre isso. Like, Sobre o quê? Sobre o final da noite, Nishanta Lila. the last sloka. O último sloka, Nishanta Lila, What's explanation? These things. They o que que eles explicam? Srimati Radhika and Krishna. Eles explicam como Shrimati Radha e Krishna estão se encontrando tão belamente em Bethel,